No dia 11 desse mês, The Witcher Sereia das Profundezas finalmente foi lançado. Uma animação que se propõe a contar a história do conto Um Pequeno Sacrifício, que faz parte do segundo livro da franquia. E embora sim, a série de The Witcher tenha sido destruída pela Netflix logo na segunda temporada, eles ainda mandaram bem em uma coisa, que foi a animação do Vesemir, lá em 2021, que inclusive tem vídeo aqui no canal sobre ela. Então, a animação que lançou nessa semana, ainda era possível de se ter um voto de confiança nela, e esperar que algo bom saísse dali. E é justamente sobre se essa animação é boa, sobre a história dela, sobre como ela é desenvolvida, que eu vou falar aqui no vídeo de hoje. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, e muito prazer! Eu sou o JVSPM e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal, onde eu falo sobre coisas que eu considero interessantes, como jogos, filmes, livros, séries, e por aí vai. E cá estou eu aqui novamente para falar mais uma vez de The Witcher. E bom, sem mais enrolações, vamos logo pro vídeo. Você realmente acha que acertaram com a gente dessa vez? Sabe o que aconteceu na segunda temporada? É difícil dizer. Mas o cara do vídeo vai falar sobre isso. Só que, se o ator principal meteu o pé da série, é só a gente lembrar que é a Netflix. Espero que um dia a HBO pegue os direitos da franquia. Pra você que já acompanha aqui o canal há um tempo, sabe que The Witcher é a obra da minha vida. E uma coisa interessante também é que o conto Um Pequeno Sacrifício é talvez um, dois ou o meu conto favorito dos dois primeiros livros, né? E quando eu soube que ia ter uma animação adaptando esse conto, eu fiquei animado e ao mesmo tempo com medo, porque é Netflix. Mas dá pra ter um voto de confiança, como eu mencionei anteriormente, justamente porque a animação do Vesemir foi muito boa. Ela respeitava a obra e expandia esse universo. Então, dava pra acreditar que teria algo bom ali. E vale lembrar que o conto do Um Pequeno Sacrifício é extremamente importante para você desenvolver o Geralt. E não só o Geralt, mas também o Jaskier, por exemplo. A relação de amizade entre os dois, que é muito perdida durante a primeira temporada da série. Mas no conto, ela é muito bem explorada. Lá nós temos Geralt e Jaskier em Bremervoord tentando conseguir dinheiro. E um desses casos, né, desses trabalhos que o Geralt aceita para conseguir um dinheiro, é justamente ajudar um príncipe e uma sereia a tentarem ficar juntos. E essa questão sobre esse relacionamento que eles tentam ajudar fala muito sobre sacrifícios a se fazerem. Mas isso é apenas um background da história para desenvolver o que de fato é importante ali. Porque mesmo que a Yennefer, por exemplo, não apareça nessa história, ela é fundamental para o amadurecimento do Geralt em relação ao relacionamento dos dois. E é sobre quem ele é também. Porque através da personagem S. Daven, que aparece também no conto, que é uma amiga de infância do Jaskier, nós temos vários diálogos muito importantes envolvendo a relação dos personagens. Todos os diálogos que envolvem a S, o Geralt, e até mesmo o Jaskier e o Geralt, eles acabam criando muitas e muitas camadas para o personagem. A gente vê muito mais quem ele é, o que ele pensa e várias conversas filosóficas que nós amamos do personagem, por exemplo, lá em The Witcher 3. Eu acho que um bom exemplo que eu posso citar do que essa cena, do que esses diálogos me lembram, é sobre as conversas que ele tem com o Regis lá na DLC Blood and Wine. Então, se você jogou só os jogos, eu acho que essa é uma boa métrica para você entender o quão bons são os diálogos aqui desse conto. Então, como você pode esperar também, é uma história que não possui tanta ação, é muito mais diálogo, muito mais desenvolvimento, o que funciona muito bem aqui, e com o foco principal sendo o desenvolvimento desses personagens, e o background da história sendo o lance lá da sereia e do príncipe, que inclusive também passa uma mensagem no final justamente sobre sacrifícios por amor, sabe? Sobre abdicar de algo por alguém que você ama. Então até esse background serve bastante para ajudar, auxiliar na mensagem da história. Mas então, nós temos essa seguinte premissa a ser adaptada. O que, convenhamos, para uma proposta de animação, fica um pouco difícil justamente pela falta de ação que a história tem. Então é comum que para transmitir essa história para outra mídia, algumas mudanças vão ter que ser feitas, umas adaptações. Assim como qualquer obra que veio de livro, adaptações têm que ser feitas. E enquanto umas ficam excelentes, como O Senhor dos Anéis, por exemplo, outras podem ficar ruins. Mas o caso dessa animação é que ela teve um saldo positivo. Aqui acabou o mistério, a animação é boa na minha opinião, e ela consegue fazer uma boa narrativa e um bom desenvolvimento para os personagens que ela apresenta. Embora sim, esse desenvolvimento seja bem abaixo do que a gente vê no conto. E outro detalhe também é que ela não é exatamente fiel. Se você esperava uma história adaptando a original, você não vai ter isso, você vai ter algo baseado na original. Eu acho que é uma palavra muito mais apropriada para o que a gente vai ter aqui. E ela se passa entre os episódios 5 e 6 da primeira temporada. Porque se você bem se lembra, a primeira temporada de The Witcher
ela é baseada nos 2 primeiros livros e ela, tipo assim, não tem uma linha cronológica certa nos episódios. Ou então um se passa no passado, outro se passa no futuro e por aí vai. E esse aqui é um intermédio entre o episódio que o Geralt conhece a Yennefer e o episódio lá na Montanha do Dragão. E aqui, basicamente, nós temos uma trama inicial semelhante ao que temos na história original. Geralt e Jaskier querendo dinheiro, chegando em Bremervoord, e aqui nós já temos uma pequena diferença, porque, diferente deles estiverem ajudando uma sereia e um príncipe a ficarem juntos, que também está presente na história, agora o motivo pelo qual é mais importante esse relacionamento aqui é justamente porque esse relacionamento entre os dois está causando uma possível guerra entre o povo lá dos Sereanos e o povo terrestre, que é justamente em um baile, né, num banquete, onde eles descobrem que tem um relacionamento da sereia e do príncipe, que isso está causando uma possível guerra, porque o príncipe poderia não ter herdeiros e por aí vai. E ali também é onde é apresentada a personagem S. Daven aqui na animação, que é uma amiga de infância do Jaskier. Então, só nesse início já dá pra você entender que, de fato, a animação ela é diferente na história. E justamente por ter uma guerra aparente acontecendo, você já consegue esperar que vai ter bem mais ação do que a história original. E essa ação, infelizmente, acaba reduzindo o peso, assim, a quantidade de diálogos que a gente poderia ter tido aqui. O que torna a história pior? Não torna, mas tira muito do peso que a gente tinha no conto. A gente não tem tanto desenvolvimento do Geralt, por exemplo, que a gente tinha lá na história original. Aqui nós temos momentos chaves, sim, nós temos momentos muito reflexivos do personagem, conversas interessantes com Jaskier, que desenvolvem também o bardo, e até mesmo com a S. Mas não é a mesma coisa. Claro que nunca teria sido, porque são mídias diferentes, mas também não chega, tipo assim, a ser o ideal, não chega a ser uma adaptação, chega a ser uma forma diferente em muitos casos, de você apresentar aquela ideia. Mas vale ressaltar também que, assim como no conto, a Yennefer também é peça fundamental da história, mesmo que ela sequer apareça. O que é muito legal. Mas enfim, a trama principal aqui, nessa animação, é justamente a guerra entre o povo do mar e o povo lá de Bremer, onde ao longo da animação nós temos essa narrativa se desenrolando como o fator principal da história. O que era secundário no conto, aqui é o principal, resultando em vários mistérios, plot twists envolvendo o povo do mar e, com certeza, muita ação. A ação essa que é muito bem animada, a animação no geral, ela é muito bonita. Isso aí eu tenho que dar um crédito aqui muito grande porque ela é linda, você fica admirando lá aqueles cenários, os designs dos personagens são muito bons. Designs esses, inclusive, que por motivos óbvios, né, mas eles são baseados no da série. Inclusive algo é interessante, o que me faz pensar é que o que dá a entender é que essa animação ela acabou sendo feita antes da saída do Henry Cavill, ela começou a ser feita antes da saída do Henry Cavill, porque a aparência física aqui do Geralt é basicamente a dele. E assim, pode ser porque da série, se passa esse episódio da série, pode ser, mas levando em consideração que todo mundo do elenco é que tá fazendo os personagens, dá a entender que seria o Henry Cavill dublando esse Geralt. Mas, pela saída dele, acabou sendo Doug Cockle, que ficou excelente também. Afinal, é o Geralt lá dos jogos, então é excelente. Aqui no Brasil a gente teve o Sérgio Moreno voltando, inclusive. Muito bom, tá? Muito bom. E tipo assim, a animação ela apresenta bons arcos pros personagens. E inclusive os personagens secundários, tá? Eles funcionam muito bem. A gente tem Geralt, Jaskier e S. Daven, que são os protagonistas da história, e todos eles têm algum tipo de arco interessante, por exemplo, o Jaskier sobre toda a sua origem, sobre seu passado em Bremervoord, né? Que ele teve um passado bem triste, inclusive. O Geralt, que tem várias lembranças da Yennefer, sente saudade dela, que tem questões sobre seu relacionamento com ela. Ao mesmo tempo que reflete sobre o que é ser um bruxo, sobre sentimentos e tal, é muito legal. E a S, que reflete muito sobre como é viver lá em Bremervoord. São arcos interessantes, obviamente não tão bem feitos como no conto, mas funcionam pra cá. E melhoram bastante a série, inclusive. Se você vê essa animação dos episódios, ela realmente melhora, tá? Essa animação é muito boa. Perto da série, eu quero dizer. E sobre o personagem secundário, nós temos o príncipe e a sereia, né, que também é uma princesa lá do mundo do mar. Todos eles conseguem ter um bom arco ali de desenvolvimento, tipo assim, nada, meu Deus do céu, que coisa surpreendente, mas que funcionam e conseguem entregar boas mensagens, sabe, pra história. Eu acho que dos secundários, o que tem mais destaque, assim, consegue trazer uma boa narrativa, é justamente o príncipe e a princesa. Afinal, a história gira em torno deles aqui. Então, felizmente, no final da história, quando você termina de ver a animação, você não sente que, sei lá, perdeu seu tempo vendo algo ruim. Não. A história, ela é boa, ela funciona, a animação é boa e ela entrega algo bom. O que me faz pensar em como The Witcher deve virar uma série de animação. É sério, seria muito melhor do que essa coisa que eles chamam de série.
porque é estranho dizer como eles acertaram tão bem na animação do Vesemir, e aqui também. Eu acho a do Vesemir que ainda é melhor, porque ela ainda tem uma trama com mais peso, ela ainda consegue desenvolver muito melhor os personagens, mas aqui não é ruim, não fica tipo assim, muito abaixo, fica algo bom. Trabalho que precisa, desenvolve o que tem que desenvolver, numa animação muito bonita, inclusive na minha opinião mais bonita do que a animação do Vesemir, o nível técnico aqui eu acho melhor, e com personagens que nós gostamos bastante. E mesmo que não tenha o peso do conto original, ainda assim consegue trabalhar uma boa história. E no mais, meus amigos, muito obrigado por terem visto até aqui. Essa animação ela realmente me surpreendeu de certa forma, ela foi boa, eu gostei de ter visto ela, e eu recomendo a vocês também que vejam. Ela funciona, ela tem um bom desenvolvimento ali. E no mais, muito obrigado novamente por ter visto esse vídeo até aqui. Me siga nas redes sociais que estão aparecendo na tela, estão na descrição também. E siga o Iso, que, bom, se você viu lá aquela introduçãozinha, foi uma fandublagem que eu e ele fizemos, né, pra esse vídeo aqui, pra dar aquele tom mais humorístico sobre uma crítica à Netflix. Enfim, segue ele lá que ele faz umas artes muito bacanas no Instagram, também tem o Twitter dele, tá tudo aí na descrição das redes sociais dele. E lá ele faz artes, como eu disse anteriormente, ele também faz algumas fandublagens, onde em algumas delas eu chego a participar. Então, novamente, segue ele lá. Deixem seu like se vocês curtiram o vídeo e se inscrevam no canal para continuar acompanhando os vídeos aqui. E enfim, até a próxima e tchau.